porque a gente acha que o cume é a cereja do bolo, né? A história toda é que faz a viagem, né? Se a gente chegar no cume e chegar no Kalapatar, é bacana, mas mesmo que você não chegue no Kalapatar, ainda assim é uma experiência fantástica. Mas de qualquer jeito é aquele lugar que você está pensando, né? Chegar daqui a 11 dias, será que eu dou conta? E vai indo, e num dia você está lá. E você está lá, então você fica aquela felicidade de ter cumprido o teu objetivo e também de ver isso daí. E conforme o sol vai se pondo, as montanhas ao redor vão se apagando e tem um momento, esse é o Alma da Blanc, visto do norte, parece o Paramount Pictures, e daí num momento, aqui não tem filme, é isso mesmo, tem um momento que o Everest está vermelho, só ele, o resto está tudo apagado. Aí a gente espera ele apagar, dependendo da resistência ao frio, a gente fica um pouquinho mais até as estrelas aparecerem. Aí quem quiser começar a ir descendo, a gente, em todas as viagens da Moraes Expedições, a gente tem um guia para cada 3 clientes. Então a gente tem sempre a possibilidade da pessoa, se ela quiser descer antes ou quiser ficar mais tempo, de fazer o que ela tem vontade de fazer, sempre assessorado por um dos nossos guias, né? Aqui é o Cume Sul, e daí eu vou contar uma história desse lugar que é interessante, e aqui é o Cume do Everest. No dia seguinte a gente vai até o campo base. O campo base fica abaixo do Kalapatar, fica a 5.300. É uma caminhada razoavelmente dura, o desnível não é muito grande, 550 para 5.300, mas é subida e descida e sempre em altitude, em muita altitude. E aqui de novo é a linha que divide Nepal do Tibete. Essa montanha aqui, já está no Tibete. Ela chama Bay Peak. E aí a cascata de gelo, a famosa cascata de gelo, a gente conversa daqui a pouco sobre ela, mas a gente tem uma visão bem legal da cascata, volta para Gorakchep e no dia seguinte começa a descida. É o Khumbu Asphalt, cascata de gelo, né? Com blocos completos. Oi? Por que o Khumbu vilarejo tem o nome da cascata? Não, Khumbu é a região. Na realidade, a região chama Solo Khumbu. A região mais de cima é o Khumbu, mas que seria o estado chama Solo Khumbu, né? E aí chama Khumbu Icefall, né? Cascata de gelo do Khumbu, ou do Everest. Isso é uma coisa interessante. A gente vê o campo base e dá a sensação dele ser inteiro de pedra. Mas não. Tem uma camada de 10 centímetros de pedra e embaixo é gelo. Essa barraca ficou muito tempo, então ela fez sombra, o resto ao redor derreteu e abaixou e ela ficou de salto alto, né? Então a gente na escalada teve que fazer isso, teve que mudar a barraca de lugar porque ela estava ficando mais alta do que ao redor, né? Então é um lugar extremamente inóspito, extremamente inóspito. Bom, principalmente para a gente, brasileiros, né, que não tem uma vivência grande com gelo, com neve, a gente desce do campo base, a gente desce um pouquinho e vai para essas formações de gelo que chamam penitentes. São enormes torres de gelo azul e isso é uma coisa super bonita, super bacana de fazer. E daí a gente começa a caminhada de volta. Às vezes na ida, às vezes na volta, a gente visita o campo base do Alma da Blanc. E como o Everest é escalado no primeiro semestre e o Alma da Blanc é escalado no segundo semestre, não importa se você vai no primeiro ou no segundo, a gente visita sempre um campo base ativo, né? E o campo base do Alma da Blanc é muito mais habitável do que o campo base do Everest. É um lugar mais humano do que o Everest. Já tem um pouquinho de grama, tem um pouquinho mais de cor, né? E aí é o campo base em atividade. Hoje em dia tem muita gente escalando o Alma da Blanc. Inevitavelmente, em algum ponto do trekking a gente faz uma festa, eles adoram cantar e dançar, é uma coisa super divertida assim. E daí voamos de volta para Katmandu, tem um jantar de despedida. 4. Voltamos em 4. A gente sobe 11 e desce 4, e daí o 16º é o dia de voo para Katmandu. Fica uma noite em Katmandu e daí normalmente é o voo internacional.
esse jogo de volta também cancelado? Também. Por isso, de novo, a gente está no primeiro voo, tanto na ida quanto na volta. Tá? Comida, água, na cólera, essas coisas? Não. A gente precisa ter bastante cuidado com saúde, porque acima de 4.000 metros a gente é meio imunodeprimido. Né? Então nossas defesas caem bastante. A gente está num ambiente agressivo por um tempo razoavelmente longo. Então, uma das coisas que a gente faz, a gente não come carne, porque a carne lá é carne de búfalo, que é trazida lá de baixo, nas costas, sem refrigeração. Então tem no menu yak steak, mas não é yak, é de búfalo. E vem aquela... Você ficou 10 dias sem comer carne, os carnívoros babam, a gente precisa amarrar o cara para não pedir o tal do yak steak, porque ele vem fumegante, com aquele cheirinho de carne assada. Então, quem tiver esse problema, ela está te entregando, leva salame, leva essas coisas, só que tem que pôr na roda. Né? Comida é assim, à la carte, café da manhã e jantar, e no almoço eu peço uma coisa para todo mundo, para a gente não perder muito tempo. No café da manhã, torrada, tem 2 tipos de pão local, panqueca, variações disso, você pede o que você quiser, né? Mas ovos, de qualquer jeito, manteiga, geleia, mel, manteiga de amendoim, sucrilhos, granola, muesli, panqueca e ovos. Né? O jantar são variações de arroz, macarrão e batata. Mas tem vários pratos feitos disso. A proteína vem do ovo e atum em lata, e daí o resto é carboidrato. Né? Morgador. A água tem a trilha inteira, a gente purifica com iodo, que compra lá, pastilhas de iodo, ou então com lâmpada UV. O nepalês é vegetariano, como o indiano, assim? Não. Não? Não. Ou seja, não é que não. Cada casta tem tabus alimentares. 90% da população do Nepal são hindus. A gente fica um pouquinho mais com a imagem do budismo, por causa do templo com os olhos de Buda, mas isso é a minoria da população. Então os hindus têm tabus alimentares para cada uma das castas. E tem castas ou subcastas que são vegetarianos, tem outros que não comem alho e cebola, e enfim, tem tabus alimentares. Entre os budistas, você pensa que esse povo é imigrante do Tibete. E no Tibete é um lugar que é muito alto, muito árido e pouca variedade e oferta de comida, então eles não são vegetarianos. Né? Tem uma coisa, muito complicada, mas para o budista, pelo menos budista tibetano, que eu tenho mais familiaridade, para você ter um karma negativo em relação à morte, você precisa planejar, executar e se regozijar, ficar feliz com a morte. Quando a gente come carne, a gente não planejou a morte do animal, a gente não ficou feliz com a morte, a gente pode até ficar feliz com o filézão, com a picanha, mas não com a morte do animal. E então você não planejou, não executou e não ficou feliz com a morte. Então não dá karma negativo. Já matar mosquito, você planeja, mata e fica feliz. Então não matem mosquito, comem carne, não tem problema. Só dorme nas pousadas. Isso, então a gente vai chegar aqui. Bom, chegando em Katmandu, tem um restaurante francês maravilhoso e faz uma festa de despedida, enfim. Eu disse que normalmente a gente não anda em neve, mas pode ser que tenha uma nevasca, mas nevasca nessa época do ano é bacana, fica bonito e dura um dia, no dia seguinte está tudo branco, daí derrete, enfim. Né? E a gente fica em Lodz. Não sei se vocês leram um livro que ficou muito famoso aqui, do Luciano Pires, que chama O Meu Everest, né? Que já foi escrito há muito tempo atrás, quando tudo era muito mais simples. Mas mesmo quando o Luciano Pires escreveu, aquilo foi uma caricatura do que era a trilha. Ele fala muito de cocô na trilha e não sei o que, blá, 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 blá. Aquilo, mesmo na época, já era um exagero. Mas no lugar que tem animal, mato, tem cocô no chão, normal, né? Em Minas também tem. Né? Mas de lá para cá tudo melhorou. Em termos de conforto, melhorou muito. Então isso é um lodge normal e é assim que a gente fica todas as noites. Todo coberto de tapetes tibetanos, tem uma salamandra que eles ligam às 4 da tarde e os quartos
Esse é um outro lodge, tem mais ou menos o mesmo pique, todos eles, mesma cara. Os quartos são quartos com 2 camas, um travesseiro, você põe o seu sleeping bag. Não é aquecido, mas a gente leva um sleeping bag super quente, pode comprar lá, um sleeping bag de menos 20, que raramente a gente vai usar em outros lugares, então não é uma coisa muito útil de se ter, um sleeping tão poderoso, né? E é muito barato para alugar lá. Paga $20 para aluguel de um casaco de pena de ganso e mais o sleeping bag, pela duração do trekking. Né? Então são 2 coisas que não vale a pena comprar, vale a pena alugar. Mas é uma coisa bastante confortável. Tem chuveiro a gás, basicamente, em todos os lodges. Pasmem, tem Wi-Fi em todos os lodges. Caramba. Pelo bem e pelo mal. Né? Assim, os stories, né? e em Gorakchep, a 5.150, a 10 dias de caminhada da estrada mais próxima, o lodge que a gente fica tem lençol elétrico. Frio desgraçado, você liga o lençol elétrico meia hora antes de dormir e você vai deitar e a cama está quentinha. E nos outros lodges, acima de 4.000 metros, a gente dá uma bolsa de água quente. Então, 20 minutos antes também você põe a bolsa de água quente dentro do sleeping, porque o drama é você entrar dentro do sleeping quando ele está congelado. Então, se for a bolsa lá dentro, ele fica quentinho. A gente pede para levar folha de arruda, que é bom para mal olhado, né? Porque a hora que a gente distribui as bolsas, fica o resto do pessoal do lodge lançando olhares mortais contra você. Então, aí outra foto do quarto. O que era um buraco do lado de fora, hoje em dia é banheiro dentro, pia, enfim. Né? Não tem nada de mal com conforto, eu não acho. Não tem nada de errado. O que não mudou lá é a maneira como as pessoas são. E isso que é bacana. Eles continuam tão bacanas quanto eles eram em 83. A gente trabalha com a mesma equipe há vários anos. São maravilhosos. A gente vai muito bem equipado em termos de primeiros socorros. A gente leva oxigênio, leva isso aqui que chama Gamel Bag. Gamel Bag é uma câmara portátil, câmara hiperbárica portátil. Aí dentro, isso aí você enche, uma ideia super simples, né? Um cilindro de borracha com um zíper que é impermeável ao ar. E você enche isso com uma bomba de pé, e aí dentro está 2.000 metros abaixo do que está fora. Isso aí não cura nada em termos de mal de altitude. Ele simplesmente permite que a gente faça um resgate planejado. Então, normalmente as coisas ruins de altitude acontecem à noite, em vez de você ter que pegar a pessoa que está muito mal, no caso dela está muito mal, e carregar no meio da noite com frio e tudo isso perigoso, porque você não enxerga muito bem a trilha, você deixa a pessoa aí dentro, bombeia a noite inteira e chega de manhã, de dia, chama o helicóptero, ele vem e vai para esconder. Então é uma coisa muito legal de ter. A gente tem alguns dos destinos que a gente faz, a gente tem Gamel Bag e oxigênio, além de um estojo de primeiro socorro super completo. Uma pergunta. Os teus guias são os Sherpas já? Isso. É? Então a gente tem dois profissionais trabalhando com a gente, né? Os Sherpas, que são guias de montanha. Então tem eu e mais um número, dependendo do número de pessoas do grupo, mas é mais ou menos essa relação, 1 para cada 3. E daí a gente tem os carregadores. E os carregadores, a gente prefere levar carregadores e não iaques, porque o dono do iaque tem vários iaques e é um cara rico. Pelo menos para padrão local é um cara rico. Enquanto que os carregadores são pequenos agricultores de agricultura de subsistência, que nessa época do trekking vão para a região de trekking para ganhar alguma grana. E é um emprego que padrão local é extremamente bem pago. Né? A média de salário de uma pessoa não qualificada no Nepal é $1 por dia. E os carregadores ganham mais ou menos $20 por dia. Então é uma coisa que você chega em Lukla, está cheio de gente esperando para conseguir trabalhar com algum grupo. Né? Então a gente dá preferência para isso, porque daí a gente tem uma distribuição mais horizontal da renda. A gente gasta o dinheiro lá, né? E não dá para uma pessoa só. Né? E eles levam 30 quilos, até 30 quilos, e 30 quilos para eles é fichinha. Eles não têm água encanada em casa, a água sempre vem do rio, e desde pequenos, as crianças são os responsáveis para abastecer
a casa de água. Então, desde muito pequenos, eles vão reforçando musculatura. E então 30 quilos, eles levam uma faixa, levam os 30 quilos numa cesta que está apoiada aqui na testa. E já se fez estudos e eles têm mesmo número de problemas de coluna que tem em população geral, porque eles estão muito acostumados. Então 30 quilos é normal para eles e é isso que os nossos carregadores levam. É um carregador para cada 2 clientes, né? 15 quilos cada um. Daí tem as coisas que não são legais, que começou como eles levam comida para os lodges e daí eles ganham por quilo. Então eu já vi um cara levando 120 quilos, 6 galões de querosene de 20, um cara de 60 quilos levando 120, que daí é completamente errado, não faz bem, mas não é o que a gente faz. Bom, isso aqui eu vou deixar para depois. Tá. Mais perguntas de campo base? Antes de eu passar para o 7 comes? No campo. Eu sempre. Eu sempre guio as viagens de campo base. Eu agora, a Kat está com um grupo lá agora, mas de um modo geral, as saídas, esse é um grupo extra. O grupo de novembro lotou, a gente já tem um outro grupo de outubro, muita coisa. E você está exposto a uma temperatura muito menor dentro de uma barraca, em vez de estar num lodge que está 2 horas de caminhada de lá. Então, a gente vai, visita e volta para o Bragantino. Né? Então, pode ocorrer o mal de altitude também no campo base, veste ou não? Pode acontecer muito mais baixo. Então, mal de altitude acontece a partir de 3.500 metros. E eu já vi acontecer quadros graves mais ou menos nessa altitude. O que a gente faz então para evitar? Primeira coisa é subir devagar. Então, nossa subida, a regra diz que você não deveria dormir mais do que 400 metros acima da noite anterior e a cada 1.000 metros dormir 2 noites na mesma altitude. Nós fazemos 2.800, 2.800, 3.400, 3.400, 3.800, 3.800, 4.300, 4.600, 4.900, 550. Então a gente faz quase o dobro de lentidão do que seria mínimo recomendado. Depois, hidratação. Você tem que beber pelo menos 4 litros de líquido por dia. Entre água, chá, sopa, enfim. Porque desidratação leva a mal de altitude. Terceiro, exaustão. Então você caminhar mais rápido do que você pode é um fator predisponente para mal de altitude. E a gente, ao contrário, é engraçado, esse grupo de alemão, eles estão a 12,3 centímetros um da bunda do outro. Né? E eu não consigo entender a lógica disso. A gente é exatamente o contrário. A gente estimula que cada um faça o seu ritmo. Então a gente funciona como uma sanfona. Vai um guia na frente, um guia atrás, os outros guias no meio, e cada um caminha no seu ritmo. A cada 40 minutos a gente para, fecha a sanfona. Hidrata, conversa um pouquinho, come alguma coisa, cada um segue no seu ritmo. Mais 40 minutos e o grupo abre. E a gente realmente estimula, não tem competição, não tem nada para fazer quando chegar no lodge, a gente tem o dia inteiro para fazer. Então, quem caminha mais rápido, caminha confortavelmente mais rápido. Quem caminha mais lento, e a gente fecha. E abre de novo e fecha de novo. E com isso, você não se cansa mais do que você deveria, porque exaustão, de novo, é um fator contribuinte para mal de altitude. Então, com um trajeto de 16 dias, tomando esses cuidados, a chance de você ter mal de altitude é muito, muito, muito pequena. Como que a população local, com essa filosofia de karma, com essa religião toda, eles encararam os terremotos que tiveram um tempo atrás aí? Se eles... Então, você sabe que uma das coisas do karma é que você faz... Isso não é uma coisa de conformismo, não é porque Deus quis, até porque em budismo não tem Deus, é uma filosofia até. Mas uma das coisas do karma é que tudo que você vive, de bom ou de ruim, é consequência do que você plantou lá atrás. Né? Então as coisas complicadas da vida, elas são encaradas muito mais como tua responsabilidade do que uma coisa que você está sendo injustiçado. Por que eu? Né? Por que eu tive câncer? Né?
Porque você vai passar por uma situação difícil na vida porque, de alguma forma, você plantou as condições para que isso acontecesse. Então, eles lidam com adversidades de uma maneira muito mais tranquila do que a gente, eu acho. Pelo menos isso é o que eu sinto com o contato que eu tenho com eles. Então, o terremoto foi uma catástrofe, foi uma coisa horrível, morreu um monte de gente, destruiu casas e vidas e tudo isso, mas você não vê, não foi uma coisa tão traumatizante, talvez, como se tivesse acontecido em algum outro lugar. Pelo menos é a maneira como eu sinto de conversar com eles. Obrigado. Essa última temporada foi complicada lá para subir, né? De mortes, enfim. Foi. Mudou alguma coisa para o campo base? Não, o trekking absolutamente nada. Não mudou nada. E é assim, hoje em dia não existe mais lugar vazio. Não existe. Acabou. Né? Ainda mais depois que entraram, sei eu quantos milhões de chineses fazendo turismo e milhões de indianos fazendo turismo, o mundo está cheio. Né? Mas só para ter uma noção, 50 mil pessoas fazem o trekking no campo base por ano. Né? E você imagina isso dividido por uma área razoavelmente grande com variações. Tem o Vale de Goca, tem o Vale do Carapatá, tem um negócio que se chama Três Passos hoje em dia. Só para ter uma base de comparação, o Yosemite, que é muito menor, recebe 3 milhões de visitantes por ano. Né? Então, tem um monte de gente no campo base? Tem, mas eu nunca sinto que é uma coisa assim, sabe, que estraga a tua experiência de um lugar como esse. É um lugar lindo, então vai gente, não tem muito. Agora, tem um monte de trekkings no Nepal que são muito menos frequentados e muito bonitos também. Mas o Everest tem esse apelo e as pessoas vão. O que aconteceu com o Everest, com a escalada, é o mesmo que acontece com tudo também. Mais gente está ficando mais velha, mais saudável, e quando você está mais velho, normalmente você tem mais grana, e uma escalada do Everest custa muita grana, 60, 70 mil dólares, e cada ano vai ter mais gente. É inevitável, não tem, assim é. Né? Kilimanjaro tem 10 vezes mais gente do que no Everest. O problema do Everest é que são 2 dias de cume por ano, na média. Né? Então, concentra. São 300 escaladores. 2 dias por ano? 2 dias por ano. Na média, são 2 dias por ano que você consegue fazer cume. Uma média. Porque por causa do tempo. Por causa do tempo. Exatamente quando... Porque normalmente venta do Tibete para o Nepal. Quando começam a entrar os ventos das monções, que estão trazendo essas nuvens úmidas do sul para o norte, esses 2 ventos se neutralizam e tem 2 dias por ano que não tem vento. Porque o problema não é nevasca, não é mau tempo, não é visibilidade, é vento. Acima de 50 km por hora de vento, né? Você não escala. Então tem 2 dias por ano na média que tem possibilidade. E tem previsões de tempo extremamente acuradas, que se paga por isso, tem 2 caras no mundo que vendem essas previsões, e eles te dizem, ok, daqui 5 dias vai ter uma janela. Daí você sai do campo base, passa 2 noites no campo 2, passa uma noite no campo 3, passa uma tarde no campo 4 e bum, faz o cume e daí para. Aí passa uma semana, 10 dias, vai ter outra janela. Daí vai a outra turma. Quem já estava pronto, aclimatado para a primeira janela, vai na primeira. Quem chegou mais tarde ou aclimatou pior, enfim, decide na segunda. E não tem... É isso. Você já subiu? Agora conta... Oi? Você já subiu até lá? Sim, sim. E tinha muita gente no meu dia também. Tinha 150 pessoas na noite que eu subi. E... Cabe 150 pessoas no come? Não, mas você chega das 6 da manhã até as 11 da manhã. E você fica muito pouco tempo no cume. Né? Porque às 4h30 da manhã, quando amanhece, você já está muito próximo do cume e você vai passar as próximas 3 horas fazendo os últimos 200 metros. E você está vendo uma vista muito parecida com a vista do cume. E na descida a mesma coisa. Então você chega, tira a sua fotinha, deixa a sua oferenda lá se você quiser e vaza. Né? Sabendo que na descida morre mais gente que na subida. Né? Você gastou toda a tua energia, teu oxigênio está no fim, enfim, tem uma série de coisas. Manuel, mas isso também um pouco, você não acha que, assim, olhando, concentra porque tem muita gente a mais indo, e tem pessoas, assim, com não tanta experiência. Sim. Então elas têm que ir nessa janela, porque tem um amigo meu francês
que conheci no Amada Blanc, ele foi um dia ou dois antes desses 2 dias que foi as fotos que apareceram, foi bem chocante, né? Sim. Porque para uma pessoa que estava mais treinada, que já tinha feito outras montanhas, tem um conhecimento, então ela consegue ir com uma condição um pouquinho Mais marginal, né? mais extrema. Então eu, assim, vejo isso, porque tem muita gente que está com dinheiro agora, que dá para ir, e às vezes não tem tanto preparo. E toda montanha, se você for aqui no Itatiaia, se você não tiver preparo, não tiver um conhecimento, tá arriscado. Você pode pegar um dia de sol maravilhoso. Se acontecer alguma... Então acho que todo mundo vai, porque a maioria precisa do bom tempo, né? E isso não tem muito jeito, né? O Não. Nepal já tentou, esse ano falou de novo, de que você só pode subir se você estiver subindo uns 6 mil. Subir uns 6 mil? Mas como que eles vão controlar? Não tem jeito. Não tem isso. Então, Diploma. e quanto à mortalidade, assim, a taxa histórica de mortalidade no Everest é 4,5%. Então, você pensar em 500 pessoas, são 20 pessoas morreriam num ano normal de Everest. Esse ano não morreram 20. Então, que se falou que morreu mais gente, não. O Everest mata. Você vai sabendo que... E mata pouco. O K2 mata 25%. A Annapurna mata 25%. 25%. Recolhe o pessoal. Annapurna. O K2 é 24,5%, o Annapurna é 25%. 1 a cada 4. Isso é medida de cume versus morte. Você tem pela face norte também? Mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos a mesma coisa. Graus diferentes, coisas diferentes em termos de morte. E com você, já muita gente passou mal subindo ou devido a sua... É muito difícil. Não muita gente, não. Eu diria assim, a grande maioria vai bem. Tem um pouco de dor de cabeça, um dia ou outro, mas quando vai passa bem. mal, você manda aí volta. Ou aí Passa espera mal, mais um dia. depende. Se é um negócio que chama AMS, Altitude Mountain Sickness, que é o sorote aqui da América do Sul, se você descansar, pegar leve e não subir mais, de um modo geral, de um dia para o outro você melhora. Se é uma coisa mais grave, aí tem que descer mesmo, né? Mas tomando esses cuidados, hidratando bastante, não ficando exausto e subindo em 16 dias, a possibilidade de você ficar doente com altitude é pequena. Aqui na América do Sul, a Concagua, ali o pessoal toma muito chá de coca, né? Tem alguma coisa assim para lá, para atenuar? Tá? A não ser um chá que hidrata. Mas não, cientificamente o coca não foi uma associação errada que eles fizeram. Os espanhóis chegaram e viram esse pessoal trabalhando em altitude e mascando coca e passando bem. E daí falaram, não, deve ser a coca, mas não é. Tá bom, então. Não tem. A única droga que é cientificamente estudada e provada que ajuda é o tal do Diamox. Mas só que o Diamox a gente não usa, a gente só usa quando a gente quebra as regras de segurança. Por exemplo, Kilimanjaro, que dá para fazer em 5 dias, 6 dias ou 7 dias, e a gente faz em 7, ainda em 7, num dia você quebra a regra de segurança. Então, mas é condições especiais da montanha, não tem água, só tem água em determinados lugares, então 7 é basicamente o mais lento que você pode fazer. Mas ainda assim tem um dia que você sobe mais do que os 400 metros. Então, para o Kilimanjaro, a gente recomenda tomar Diamox e tomar Diamox até o dia de cume. Isso ajuda bastante. Quando a gente voa para La Paz, a gente recomenda tomar. Ou voar para lá, se não tiver, a gente recomenda tomar Diamox. É uma droga super segura, dá muito pouco efeito colateral, mas, como todo remédio, ele só deve ser tomado se tem indicação. Nesse trekking, como profilático, não tem necessidade, né? Porque a gente vai lento o suficiente para não precisar tomar. Cara, eu fiz esse trekking em maio desse ano, né? E eu lembro que antes de eu ir, eu pesquisei bastante, e sempre nos sites falavam que seria o trekking mais bonito do mundo, né? Eu até olhava as fotos e ficava meio desconfiado, falava, pô, não sei se é tanto, né? Mas realmente, quando eu cheguei lá, pô, é surpreendente. É fantástico você estar andando ali no meio de montanhas de 8.000 ao seu redor, né? Foi a viagem mais bacana que eu já fiz até então. Qual seria a tua dica ou próximos destinos que possa ser um pouco parecido com esse, um próximo trekking interessante a se fazer aí? Um trekking que eu acho muito bonito, a gente não opera nada na América do Sul, a gente procura destinos que as outras operadoras não fazem. Então a gente faz Marrocos, Mongólia, alguma coisa às vezes na Ásia Central,
Tour de Mont Blanc, Himalaia Indiano, Kilimanjaro, Elbrus, Geórgia, né? Aqui na América do Sul tem um monte de empresas que trabalham super bem, então a gente não faz. Mas o Huayhuash, no Peru, é um dos meus, em termos de paisagem, ele não é tão rico culturalmente quanto o trekking do Campo Base, mas em termos de paisagem é muito bonito, muito, extremamente bonito. É um trekking razoavelmente duro, ele dorme todas as noites a 4.000, sobe até 5, quase todos os dias você sobe 800 e desce 800, e é muito, 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 muito bonito. Qual que é o nome do pico? É uma cordilheira ao sul de Huaraz, no Peru, chama Huayhuash. Tá? Lá tem 2 trekkings famosos, um que é o Santa Cotopaxi, Cruz. né? O Cotopaxi é O Cotopaxi é no Equador. Ah, no Equador. Mas daí é uma escalada. Aham. Esses são trekkings, né? Tem o Cordilheira Blanca, que eles dizem, Santa Cruz... Santa Cruz... Santa Cruz, São 4 dias e meio, 5 dias, né? 4 dias. E tem esse que é o Huayhuash, que é de 12 dias, se você fizer o circuito inteiro. É uma cordilheira pequenininha. E é legal, se você tiver tempo, fazer o Santa Cruz para aclimatar e daí entrar no Huayhuash. Isso assim, com alguma semelhança com o Campo Base, no sentido que são montanhas altas, com neve, com glaciar e tal. Agora, essas outras coisas que a gente faz, todas são muito bonitas. A gente só faz coisas que a gente gosta, né? Um destino novo que a gente começou a fazer, 2, aliás, muito bonitos, é Geórgia, que é um país exatamente nos Cáucasos, exatamente do outro lado do Elbrus. E é um lugar que começou a trekking há pouco tempo, você ainda fica na casa das pessoas, tem uma estrutura, você não precisa acampar, mas ainda é tudo muito simples e com pouca gente. E é lindíssimo, mas trekking de baixa altitude. E agora, o mês que vem, vai passar no Fantástico, a gente levou a Sônia Bridge. A Sônia Bridge está fazendo uma série dos grandes rios do planeta. E um dos rios que ela foi filmar, enfim, foi o Ganges. E a parte da nascente do Ganges a gente organizou para ela. Foi o Luiz, que é outro dos nossos guias, que foi guiando, e ele que vai guiar o ano que vem. E vai passar o Fantástico agora em novembro. A gente vai avisar todo mundo que estiver na nossa mailing list para assistir, porque o lugar é muito bonito. Não sei se você assistiu o Meru, o filme Meru. Não? Então, quem não assistiu, assistam. Para mim, o melhor filme de montanha já feito. E o Meru fica exatamente do lado da nascente do Ganges. Então, quem viu o Meru é aquela paisagem que a gente vai ver nesse trekking, e é fantástico. E culturalmente é muito legal, porque para os hindus, se eles se banham na nascente do Ganges, se ele se banha no Ganges, você já lava todos os seus pecados. Mas se você se banha na nascente do Ganges, então daí é moksha direto, né? Então, você encontra uma montanha de peregrinos subindo no caminho, e rezando, e cantando mantras, e é muito legal. Né? E são 2 destinos novos aí no nosso calendário. Bora? Posso fazer uma pergunta? Lógico. A gente vê em filmes, assim, o pessoal botando as escadas de alumínio, porque como é que cair nas gretas e tal, isso é mais ou menos assim mesmo? Vamos chegar ali. Exatamente. Eu vou falar 7 pontos.